Saúde a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui, trazendo para que Deus venha abençoar a sua vida com entendimento, discernimento, para essa nossa atualidade, para esse tempo que nós estamos vivendo. Lá em Apocalipse capítulo 6, verso 4, verso 7, a palavra de Deus diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. Amém? Glória a Deus. Amados, eu resolvi voltar nesse tema, porque eu já tenho um vídeo aqui com esse tema, mas eu resolvi voltar nesse tema por dois motivos. O primeiro é porque Apocalipse é a revelação dos últimos acontecimentos e nos últimos dias, e para nós hoje a revelação das coisas que vão acontecer. Então nós precisamos ter o conhecimento, porque a revelação, o livro de Apocalipse e os livros proféticos que nos norteia para compreender os eventos dos últimos dias e estarmos preparados para esses eventos. E o segundo ponto é que nós estamos vivendo uma geração de pastores, pregadores, estudiosos que não querem saber de ensinar Apocalipse e nem os livros de profecia. Nós estamos vivendo uma época em que os pregadores de igreja, claro que existe aí muitos doutores, mestres, escatólogos, teólogos que estão aí na internet fazendo bons vídeos sobre escatologia. Mas isso é minoria. Na maioria, dentro das igrejas, dos templos, o que é ministrado é palavra de vitória, de bênção. Ninguém ministra os acontecimentos apocalípticos, ninguém ministra profecia. Os pregadores, eles buscam, separam os textos que fala de vitória, vai lá no Antigo Testamento, que é onde mais tem vitória que Deus deu a Israel, e traz isso como se fosse para a realidade da humanidade hoje, pregando as vitórias de Israel para a igreja. E com isso a igreja não está preparada para os eventos dos últimos dias, a igreja não está preparada para enfrentar os eventos apocalípticos. Nós estamos vivendo uma igreja despreparada, porque a igreja só conhece o que o recebeu. Pastores, recebe aí, e as pessoas estão aí, recebo, e com isso não sabe fazer, não sabe lutar, não sabe vencer as diversidades, não consegue passar pelas diversidades que ainda são piores das que vão vir. Então, por essa igreja hoje despreparada, nós pregadores precisamos mais do que nunca pregar os acontecimentos que está no livro de Revelação, que é Apocalipse, pregar as profecias que está na Bíblia, para que o povo conheça, entenda, conheça a realidade do tempo que nós estamos vivendo, e olhar para o tempo e dizer assim: esse é o tempo que Deus está cumprindo a sua palavra na vida da humanidade. Então está próximo a volta de Jesus Cristo, e a pessoa compreender que a morte ela não tem sentido mais na vida de quem está em Cristo, porque Cristo já venceu a morte. Se morrermos, a morte hoje para nós é só uma passagem para a ressurreição em Cristo Jesus, para a vida eterna. Então, amados,
nós temos de estar preparados. E quando nós olhamos para aqui os eventos da abertura do quarto selo, nós vemos que um quarto do mundo vai morrer. Um quarto da humanidade vai morrer, vai perecer. E isso é fato, isso João viu acontecer. Não existe pastores, não existe pregadores, não existe homem de oração que impeça o apocalipse de acontecer. Os eventos de todos os selos vai acontecer, e não tem quem possa impedir, porque Deus já revelou isso acontecendo. Então isso vai acontecer. As nossas orações não é para que essas coisas não aconteçam. A nossa oração é pedindo ao nosso Deus e Pai que nos proteja, nos colocando em santificação nele, para sermos verdadeiramente a igreja pronta para o arrebatamento, pronta para se morrer, morre em Cristo e ressuscitará em Cristo. E a igreja, a única igreja que é protegida é a igreja pronta para o arrebatamento, que é a igreja de Filadélfia. Então nós temos que ter essas características da igreja de Filadélfia, porque um quarto, na abertura aqui do sexto, do quarto selo, um quarto da humanidade vai morrer. E vai morrer porque, aqui está dizendo, e a quarta parte da humanidade, vai morrer, né? A quarta parte da humanidade com a espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Olha, em todos os 7 selos, o quarto selo é o único que fala de peste. Essa pandemia que nós estamos vendo é peste. Então não tenha dúvida que nós estamos vivendo os eventos da abertura do quarto selo, porque nenhum outro evento dos outros selos tem peste. O único que tem peste é esse do quarto selo. Então não tenha dúvida que nós estamos vivendo esse tempo da abertura do quarto selo, os eventos do quarto selo que está acontecendo, e um quarto da terra vai morrer pela espada, pela peste, pela fome, pelas feras da terra. E quando nós olhamos para a história, nós olhamos para o século XX, o século passado, nós vemos que ali, em 1914, 1918, aconteceu a primeira grande guerra mundial. Isso ali foi 20 milhões de pessoas que morreram pela espada. A guerra é a morte pela espada, né? E também em 1918 houve a gripe espanhola, né, a primeira grande pandemia, que morreu 100 milhões de pessoas, estima de 50 a 100 milhões. Eu estou colocando uma parte, a estimativa maior, depois vocês vão entender por quê. Então, eu fiz uma pesquisa trazendo todas as guerras que aconteceram no século XX e no século XXI, para que nós tenhamos uma ideia de quantas pessoas morreram. Eu não sei se vai dar de vocês verem aqui, mas eu fiz aqui uma tabela, né? Fiz um apanhado, uma pesquisa. Eu pesquisei lá no site das Nações Unidas, né, .org. Eu pesquisei também no Wikipedia, né, .org. E lá na Super da Abril, né? Então mas eu pesquisei em vários sites. Esse aqui foi o site mais seguro que eu peguei essa relação. Então, no século XX e no século XXI já morreram por guerra 164 milhões e 601.865 pessoas por guerra, né? E o povo dizem, né? Há uma estimativa, eles não têm a estimativa correta, a gente vai pesquisar, a gente acha a porcentagem, mas que já tenha morrido mais gente
pela violência, né, assassinado, esse tipo de coisa, do que por guerra. Então vamos dobrar aqui, né? Vamos colocar aqui mais 164 milhões para as pessoas que morreram de violência, né? E morreram por peste 134 milhões 578.847 pessoas, e morreu por terrorismo 32.992 pessoas. Então a gente fazendo uma soma de quem morreu por guerra e pela espada e pela peste, nós temos aí em torno de 300 milhões de pessoas que morreram, né? E dobrando isso para colocar a violência em geral, vamos botar 600 milhões de pessoas que já morreram até hoje nos eventos da abertura do quarto selo, que iniciou no início do século XX e perdura até hoje no século XXI, nessa nosso tempo de hoje. Só que quando nós olhamos para a população mundial hoje, segundo o site da ONU, nós temos 7,8 bilhões de habitantes. E como um quarto de toda essa terra vai morrer, né? Isso o João viu acontecer, não tem como evitar. Então 1 bilhão e 950 milhões de pessoas no mínimo vão morrer. Porque quando nós olhamos para essa nossa geração agora, de quase 8 bilhões de habitantes, mas quando nós olhamos a história em 1950, já existia 5 bilhões de habitantes, e essa pandemia, os eventos do quarto selo já perdura por mais de 2 gerações. Então, quando nós olhamos que na geração passada deve ter morrido aí no mínimo uns 3, 4 bilhões de pessoas, e somando com mais praticamente os 8 bilhões de pessoas que nós temos, nós chegamos aí uma cifra de 12 bilhões de habitantes nessas 2 gerações. E um quarto de 12 bilhões são 13 bilhões de pessoas. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, a revelação, a abertura do quarto selo, é que 3 bilhões de pessoas vão morrer pelos eventos da abertura do quarto selo, e vão morrer pela espada, pela peste, pela fome, pelas feras da terra. E quando nós olhamos para a pandemia que nós estamos vivendo hoje do Covid-19, que já morreram aí milhares de pessoas no mundo todo, não tem dúvida que essa pandemia faz parte dos eventos da abertura do quarto selo, o qual nós estamos vivendo. Então, se já morreu hoje aí 600 milhões de pessoas pela espada e pela peste, então ainda falta morrer ainda mais de 2 bilhões de pessoas para completar um quarto que cita aqui na Bíblia, nos eventos do quarto selo. Isso, queira sim ou não, os governantes, a ciência, você, pastores, pregadores, líderes, queiram sim ou não, vai acontecer. Você diz, mas pastor, você está amargo demais. Não, é a Bíblia. Isso é castigo ao mundo ímpio.
Deus não teria permitido, não teria planejado, porque tudo é planejado por Deus, não teria planejado tão grande morte da humanidade se não fosse para castigar a humanidade, porque nada escapa do poder de Deus. Deus vem conduzindo a humanidade, nada escapa do poder de Deus. Então, amados, não tenham dúvida que tudo isso vai acontecer, e já está acontecendo. E quando nós olhamos hoje, eu fiz uma pesquisa que a taxa de mortalidade da Covid, né, no Brasil é uma estatística de 4,2% das pessoas que é infectada. Nos Estados Unidos está em 2,7%, na Espanha 9,4%, na Itália 12,3%, na Inglaterra 10,3%. Quer dizer, isso pode mudar ainda, porque a ciência e as nações eles ainda não compreenderam de fato essa pandemia. Mas olhando para esse levantamento, digamos que vamos pegar por média 4%, né? Se 4% de todas as pessoas infectadas vão morrer, e nós olhamos que a ciência ainda não conseguiu uma vacina, talvez daqui um ano ou mais de ano possa ter uma vacina para essa pandemia. Então nós temos sem dúvida que daqui até conseguir uma vacina, esse vírus possa já ter contaminado praticamente toda a humanidade, se não toda. Porque essa pandemia, ela pegou a ciência de calças curtas, assim como todas as nações, foi pego de calça curta. Eles até hoje não conseguiram compreender essa pandemia, não conseguiram um remédio para cura e não conseguiram vacina. Então, se aí praticamente a humanidade toda for contaminada, porque segundo o especialista esse vírus é como o vírus da gripe, ele vai estar aí, e aí quem nunca sofreu uma gripe? Então, enquanto não se arruma, não consegue uma vacina, ciência não consegue essa vacina, toda a humanidade está sujeito à contaminação. Isso significa que 4% dos quase 8 bilhões de seres humanos podem morrer pela Covid. Isso daria 3 vezes 8, 20, daria o que? Daria 4 vezes 8, 32, 320 milhões de pessoas podem morrer, pela estatística que nós temos hoje, podem morrer com a Covid-19. E isso, a ciência não pode dizer nem ninguém para fazer nada. Tomara, eu torço para que a ciência consiga aí uma vacina para aliviar muitas pessoas. Mas essa pandemia, ela faz parte dos eventos do quarto selo, e todos esses eventos são castigo de Deus sobre a humanidade. Então, se morrerem aí 300 milhões, 400 milhões pela Covid, o restante ainda aí, mais de 1 bilhão de pessoas, ainda vai morrer pela espada, ou por outras pandemias, ou por fome, ou por peste. Eu fiz um levantamento de morrer das mortes por fome, mas os sites eles não trazem uma estimativa exata, eles trazem porcentagem, porque o que eles buscam da fome? Todo mundo que é desnutrido cai na estatística de morrer pela fome. Só que a pessoa, o morrer de fome na Bíblia é aquele que falta o alimento, não é aquele que tem um alimento pobre em nutriente, aquele que não consegue comprar, não consegue comer carne todo dia, não consegue comer verdura todo dia, mas tem o arroz, o feijão, tem outra coisinha, e normalmente o filho é desnutrido, aí morre de consequência talvez de uma pneumonia, de uma gripe, de outra coisa,
e cai na estatística de morrer da fome, mas na verdade morrer da fome. Morrer de fome é aquele que realmente não tem o que comer. E eu peguei no site uma estatística que daria em torno aí mais ou menos de 2 milhões de pessoas que do século XX para cá morreram de fome. Isso não influencia quase nada pelos milhões que ainda falta para inteirar um quarto da terra que vai morrer. Então, amados, eu estou trazendo isso para vocês, para que vocês tenham no entendimento, tenham na mente de vocês, na consciência de vocês, que a ciência não pode fazer nada. Mesmo que a ciência consiga uma vacina para essa Covid, mas esse número aí de 1/4 da humanidade, ele vai completar ou com outra pandemia, ou com guerra, que é pela espada, com fome, com feras da terra. E aí, quando fala em fera, fala em um tempo que talvez muitas cidades muitos lugares ficam desabitados por tanta morte, e aí feras da terra vai estar tomando a cidade. E a gente sabe que hoje a gente vê muita cidade que onças já foram vistas dentro da cidade. Então, não adianta, 1/4 da terra vai morrer, vai aparecer nesses eventos. E é esse evento que nós estamos vivendo hoje, não é outro evento, não, os eventos que nós estamos vivenciando hoje. O que não morrer pela Covid vai completar por outra pandemia, ou por guerra, ou por fome, a espada vai vir. Mas o João já viu isso acontecer, isso vai acontecer, o tempo que nós estamos vivendo aqui. Agora eu quero chamar a atenção dos ouvintes, a todos que estão me ouvindo, porque no 5º selo, na abertura do 5º selo, aparecem as almas dos que morreram pelo testemunho da palavra de Deus, e Deus está interagindo com Deus. E elas estão incomodadas porque o sangue delas ainda não foram vingados. Então elas recebem uma veste comprida e diz para esperar mais um pouco de tempo, até que se complete os números dos seus conservos que há de morrer. Quando abre o 6º selo, já a ira de Deus já começa a ser derramada nesse mundo ímpio. Ali é o momento do arrebatamento da igreja, a igreja ali, porque Deus não vai derramar a ira sobre ele mesmo, porque o Espírito Santo está aqui conosco, o Santo é Deus. Isso, vocês vão lá nos vídeos que eu já postei no YouTube, está lá o vídeo número 10 que trata do arrebatamento da igreja, lá da abertura do 6º selo, vocês vão compreender. Então o que acontece? O tempo, o 5º selo também já foi aberto, porque o tempo que tem para completar o número dos conservos que vão morrer por causa do testemunho da palavra de Deus, é esse tempo dos eventos do 4º selo, porque na abertura do 5º selo não acontece nenhum evento na terra, trata só das almas. Então, e no 6º selo ali a igreja já foi arrebatada, porque a ira de Deus não vai ser derramada sobre ele mesmo, porque o Espírito Santo é Deus e está aqui conosco. Então, o tempo que tem para que as pessoas que vão morrer ainda por testemunho da palavra de Deus, é esse tempo que nós estamos vivendo. No Brasil, graças a Deus, nós não temos perseguição religiosa, mas nós vemos aí Oriente Médio e várias outras regiões da Ásia que tem perseguição religiosa, e muitos cristãos já morreram e ainda vão morrer ainda. Então esse é o tempo do cumprimento da abertura do 4º selo, do 5º selo. E esses eventos não tem como não acontecer, porque eles vão acontecer. E todos esses eventos ainda não é a ira de Deus derramada, que a ira de Deus ela só é derramada ali na abertura do 6º selo. Esse é o castigo de Deus sobre o mundo ímpio. Então
é um castigo que ninguém tem como escapar. Ele vai, esse castigo ele está sendo derramado e ele está acontecendo e ele vai completar, ele vai concluir, ele vai até o fim e 1/4 de toda a humanidade vai perecer, vai morrer, seja pela espada, pela peste, pela fome, pelas feras da terra, mais 1/4 de toda a humanidade vai perecer nesses tempos. E isso eu já fiz um vídeo anterior, um vídeo curto de 10 minutos, mas falando do castigo às nações, e o que nós está acontecendo hoje sobre o mundo é o castigo sobre as nações, é o castigo sobre a terra, qual Deus fala através de Ezequiel, lá no capítulo 14 de Ezequiel, que quando ele mandar um castigo sobre uma terra, nem que ali houvesse ali Enoque, Noé, nem que houvesse esses homens justos, viu? E não livraria senão a alma deles, nem os filhos deles poderia livrar, assim como também Daniel. Deus incluiu também Daniel, são essas 3 pessoas, viu? Enoque, Noé e Daniel. Nem que esses homens que são justos, homens de Deus, usados poderosamente por Deus, nem se eles estivessem nesse momento aqui de castigo sobre a terra, eles não poderiam livrar nem seus filhos. O único que seria livrado seria eles mesmos, a alma deles. Então não tenha dúvida, nós vamos compreender essas coisas. Nós estamos vivendo um momento que Deus está castigando as nações. Esse castigo é para as nações, e é o pecado das nações, o pecado dos governos que governa, que reina nas nações. E então nós temos que olhar e compreender o que Paulo está dizendo para nós, pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo para nós em Filipenses, capítulo 1, e antes, capítulo 1, e antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus fala lá em Ezequiel capítulo 14, ele diz que muito mais é o castigo para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém conhece a palavra. E a igreja hoje que conhece a palavra, o castigo para ela é muito maior, porque o castigo para quem conhece a palavra e não cumpre a palavra, não ouve a palavra, é muito maior. E hoje nós estamos vendo igreja que não quer saber da palavra de Deus, só quer saber de coisas terrenas, só quer saber de coisas materiais, não quer saber de juntar tesouro no céu, Então o castigo para quem conhece a palavra de Deus e não pratica é muito maior. E nisso a palavra de Deus, ela nos diz lá em Tiago 14:17, que quem sabe fazer o bem e não sabe, peca, e quem peca não é de Deus. Então a igreja que sabe fazer o bem e não faz, ela peca, ela não está com Deus. E lá em Filipenses capítulo 1, no verso 21 e 22 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então veja bem, está aí a igreja tremendo, borrando nas calças, de medo da pandemia. Paulo está dizendo que não tem medo de morrer, morrer para ele é ganho, porque quem morre em Cristo, a morte, ela é só uma passagem para a ressurreição do corpo, para a eternidade com Cristo. Então a morte ela não faz nenhuma diferença para quem está em Cristo, porque Cristo já venceu a morte, e mesmo que morrermos, viveremos em Cristo. Então para ele morrer é ganho, a morte para ele não é problema. Isso é que nós temos de crer como cristãos,
como igreja de Jesus Cristo, corpo de Jesus Cristo, como igreja pronta para o arrebatamento, como a igreja de Filadélfia. Nós estamos de estar preparados para morrermos em Cristo, porque quem morre em Cristo passa da morte para a vida. A morte, quando nós morremos em Cristo, é só um instrumento para a ressurreição com Cristo Jesus, para a eternidade com Ele. E veja bem também o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versos 18 e 20. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me em mim o mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, amados, se não mais nós, mas Cristo vive em nós, então a vida está em nós. Mesmo se morrer, nós vamos ressuscitar. Essa morte aqui só é um instrumento para sermos ressuscitados em Cristo Jesus para a eternidade com Deus, viu? E se não morremos, porque temos a proteção dele. Então Cristo é que sabe o tempo de cada um. Se ele permitir que alguns cristãos morram nessa pandemia de Covid-19, é para que ressuscite glorificado nele, com o corpo glorificado nele. E ele também pode proteger para que não morra, ele pode proteger para que não sejamos contaminados, e se formos contaminados ele pode curar, ele pode todas as coisas. Então não perturbamos o nosso coração, não precisa estar com medo, borrando nas calças, não precisa estar tremendo de medo, mas ter fé em Cristo Jesus. O vídeo já está meio grande, eu vou encerrar aqui. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos e que Deus te abençoe com entendimento e discernimento.